Quais são os métodos usados para prevenir a sífilis? Menina, no meu tempo era camisinha, agora eu já tô uma idosa. Não faço ideia. Sexo com camisinha. Os métodos anticoncepcionais, né? A gente pode falar camisinha masculina ou feminina? Não sei. É camisinha? Sim, é camisinha mesmo. De acordo com o Ministério da Saúde, o uso regular de camisinhas, tanto masculinas como femininas, é a medida mais importante para prevenir a sífilis, uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum, que tem aumentado em Niterói e que nem sempre é percebida de imediato pela população. Os casos de sífilis têm aumentado substancialmente em Niterói nos últimos anos, acompanhando as taxas nacionais. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde e dados recolhidos em 2019, cerca de 59% dos brasileiros com 18 anos ou mais afirmaram não ter usado preservativo em nenhuma das relações sexuais nos 12 meses que precederam as entrevistas. Em 2016, o Ministério da Saúde falou a respeito de uma epidemia de sífilis no Brasil. E que aí, quando a gente fala de país, a gente está falando também de estado, a gente está falando dos municípios. Então, em Niterói não está sendo diferente. A sífilis pode ser transmitida por via sexual ou para o bebê durante a gestação ou parto. Dependendo do estágio da doença, podem aparecer feridas no local de entrada da bactéria, manchas pelo corpo, lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. No Brasil, tem um número crescente chamado sífilis adquirida, que é a sífilis adquirida pela via sexual. É um número que está crescendo. Inúmeros podem ser os fatores. Um deles é o decréscimo cada vez mais do uso do preservativo, número de parcerias sexuais, contaminação muito frequente, diagnóstico tardio. Outro aspecto que surpreende no caso da sífilis é a comparação que se faz com a contaminação do HIV, vírus que causa a AIDS. Apesar da prevenção de ambas se darem pelo uso correto de preservativos, enquanto a contaminação por HIV diminuiu na comparação com 2019, com a sífilis ocorreu o contrário, pois os números de 2023 são maiores do que no período pré-pandemia. Uma coisa muito importante para o HIV, que o HIV tem muita gente hoje fazendo profilaxia pré-exposição, que é chamada PrEP. Isso facilita, porque o indivíduo toma o remédio anti-HIV, se protege para o HIV, isso diminui nenhuma nova infecção, o que não tem para sífilis. Outra coisa importante é que o HIV tem um apelo de comunicação muito grande, o que não tem para sífilis nem para gonorreia. Especialistas como Sandra Costa, professora da UF, consideram que os bons resultados no combate ao HIV podem ter levado a uma despreocupação com as outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, como são chamadas hoje, substituindo o antigo termo doença por infecção, já que nem sempre as pessoas contaminadas apresentam imediatamente os sintomas. Essa situação torna os casos mais difíceis de detectar. No caso da sífilis adquirida por via sexual, o fato dela ter aumentado significa também mais casos de sífilis congênita. Assim, o que é a sífilis congênita? A mãe passa, o agente bacteriano, né, o Treponema pallidum, passa para o bebê. Passa pela placenta, né, na maior parte das vezes. O que vai acontecer no organismo do bebê? Ele vai ter manifestações que a gente chama de sistêmicas no corpo todo. Então, ele pode ter lesões na pele, ele pode ter alteração dos órgãos, né? Fígado, baço, ele pode ter alterações neurológicas, ele pode ter anemia, ou seja, uma série de complicações. Tanto para sífilis em gestantes quanto para sífilis em geral, Niterói oferece testes rápidos em todas as unidades básicas de saúde. Caso o teste dê positivo, todas as unidades também têm a possibilidade de começar o tratamento imediatamente. A primeira opção é a penicilina benzatina, utilizada de 1 a 3 doses, a depender do caso. No entanto, para pessoas que não gostam de injeções, existe a opção do antibiótico por via oral, mas gestantes só podem ser tratadas com a penicilina benzatina, popularmente conhecida como benzetacil. As metas da OMS, Organização Mundial da Saúde, replicadas pelo Ministério da Saúde, são de 0,5 casos de sífilis congênita a cada 1.000 nascidos vivos.
Pensando nisso, Fábia Lisboa, assessora técnica do Covig, esclareceu que Niterói estabeleceu algumas metas. A primeira delas, o aumento na distribuição de preservativos em todas as unidades básicas de saúde, e não somente nelas. A segunda, a mudança do centro de testagem para o centro de Niterói, assim como a ampliação no horário de atendimento, passando a atender também no horário noturno. Mesmo com essas metas, os especialistas concordam que para mudar o cenário atual dos casos de sífilis em Niterói e no Brasil, é preciso investir também na educação sexual. Assim, a gente precisa pensar em prevenção. Pensar em prevenção de sífilis é a gente ter muito trabalho de educação sexual, né, de discutir, refletir, trabalhar ações educativas em saúde sexual. Outro ponto é a gente continuar, né, todos os nossos serviços de saúde, por exemplo, têm insumos de prevenção. Tem camisinha, então, para que a gente trabalhe com essa forma de prevenção, não deixe ela de fora. A gente sabe que ela não vai ser utilizada por todos e sempre, mas que ela continue na roda,